Pode confiar. Você não vai esquecer essa história porque o que eu vou te contar agora não aconteceu num filme. Aconteceu num corredor de piso de mármore frio, sob o brilho de lustres dourados na mesma noite em que um bilionário quase se casou com a mulher errada. Ninguém naquele salão de festas luxuoso sabia que os pés cansados de uma funcionária estavam prestes a revelar a terrível verdade sobre a mulher com quem ele planejava dividir o resto de sua vida. Foi um instante decisivo, escondido nas sombras, onde a verdade finalmente começou a surgir. Todo mundo estava rindo, brindando com taças de champanhe cristalinas e dançando sob luzes cintilantes. Enquanto isso, uma jovem mulher estava parada em silêncio absoluto num corredor lateral, exausta, humilhada e completamente esquecida por todos. Mas quando o sol nascesse, tudo teria mudado para sempre. O homem que achava que sabia exatamente tudo sobre lealdade e caráter estava prestes a aprender a lição mais dura e necessária de toda a sua vida, tudo por causa de uma única, porém profunda injustiça cometida na penumbra. Ei, bem-vindo de volta ao canal. Antes de mergulharmos nos detalhes, me conta aqui de onde você está assistindo hoje, de qual cidade ou estado. Eu leio cada um desses comentários. A história de hoje é uma daquelas crônicas intensas e pesadas que ficam marcadas na sua mente muito tempo depois de terminar. É uma narrativa sobre o orgulho ferido, a crueldade escondida atrás de sorrisos falsos e a força silenciosa de alguém que o mundo inteiro ignorou por puro preconceito, enquanto a verdade esperava o momento certo para vir à tona. Eu te prometo, no final dessa história, você vai ficar pensando nela por muitos dias. Então se ajeita aí porque essa vai te pegar de um jeito diferente. Ninguém naquele salão de festas percebeu que ela estava ali parada até que já era tarde demais. Maia Oliveira estava de pé desde as 4 da tarde. Já passava da meia-noite e a mansão dos Monteiro, localizada em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, brilhava com tanta intensidade que parecia algo saído diretamente de um conto de fadas moderno e inalcançável. Lustres de cristal maciço, rosas importadas com perfume suave e uma orquestra ao vivo tocando arranjos clássicos pintavam o cenário. Era a festa de noivado do ano. Daniel Monteiro, com 35 anos, herdeiro da Monteiro Capital, uma das firmas de investimento mais respeitadas de todo o Brasil, estava celebrando seu compromisso com Vitória Cardoso, 31 anos, uma mulher que parecia tão polida e bonita quanto o diamante imenso que brilhava intensamente no dedo dela. Tudo parecia perfeito por fora, mas a aparência costuma esconder rachaduras fatais. Maia tinha 29 anos. Ela não era uma convidada. Ela era uma funcionária contratada, uma das várias pessoas trazidas para aquela noite específica por uma agência de eventos privada. Ela usava um uniforme rosa simples com um avental branco, o cabelo preso para trás com muita firmeza, e os sapatos já estavam machucando seus pés após 8 horas seguidas, carregando bandejas pesadas, enchendo taças de cristal e sorrindo educadamente para estranhos que nunca olharam nos olhos dela uma única vez, como se ela fosse apenas uma peça do mobiliário. Ela não se importava com o tipo de trabalho que realizava. Ela cresceu aprendendo que a dignidade verdadeira não tem absolutamente nada a ver com o cargo que você ocupa ou a tarefa que executa. Tem a ver com a forma íntegra como você se comporta enquanto faz o que precisa ser feito. A mãe dela costumava dizer isso constantemente. Maia se agarrava a essas palavras preciosas como uma tábua de salvação, especialmente em noites como aquela, quando ela se sentia invisível para quase todas as pessoas ricas ao seu redor. Quase todas, porque havia um homem naquele salão que percebia coisas que os outros ignoravam completamente. Daniel Monteiro construiu sua fortuna imensa, prestando uma atenção obsessiva nos mercados, nas pessoas que contratava e, acima de tudo, nos pequenos detalhes que todo mundo costumava deixar passar. Ele tinha um olhar clínico quase predatório para a verdade, o que o tornava um excelente investidor.
Mas aquele olhar também servia para escanear a hipocrisia que circulava em sua festa de noivado, algo que ele ainda não tinha coragem de confrontar. E mais de uma vez naquela noite do outro lado do salão, ele se pegou observando a jovem mulher silenciosa de olhos visivelmente cansados, que mantinha as bandejas circulando pelo salão, sem reclamar uma única vez. Ele ainda não sabia o nome dela, mas instintivamente sentia que precisava saber. Aconteceu pouco depois das 11 da noite. Vitória, vestida com um longo de lantejouas vermelhas, reinava em um sofá de veludo perto da escadaria principal, cercada de admiradores, com uma xícara de porcelana fina na mão, desfrutando da atenção de todos. Ela já tinha tomado 2 taças de champanhe caro e estava naquele tipo de humor onde o charme dela começava a azedar levemente nas bordas. Era o tipo de comportamento que as amigas mais próximas conheciam bem e sabiam que era melhor manter distância. Maia se aproximou com uma bandeja de doces finos e, quando se inclinou delicadamente para colocá-la sobre a mesa, a manga de seu uniforme encostou na xícara de Vitória. Nem foi um derramamento real, apenas um pequeno toque quase imperceptível para quem estivesse observando de longe. Mas o rosto de Vitória mudou instantaneamente, passando da alegria forçada para um desprezo cortante. Com licença, Vitória disse, com a voz tão afiada que parecia capaz de cortar o som da orquestra ao fundo. Você tem a menor noção de quanto esse vestido de marca custou. Me desculpe, senhora Maia, disse rapidamente, equilibrando a bandeja com as mãos trêmulas. Não derramou nada, eu garanto. Não me interessa, Vitória respondeu, ficando de pé alisando o tecido do vestido, seus olhos fixos na funcionária com um gelo que assustaria qualquer um. Sinceramente, eu não entendo por que continuam contratando gente que nem consegue caminhar em linha reta sem causar um desastre. Alguns convidados próximos começaram a rir, sem jeito, indecisos sobre como reagir àquela grosseria pública. Maia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a voz firme para não desabar. Não vai acontecer de novo. Senhora, eu prometo. Vitória disse em um tom alto, o suficiente para que todos no círculo ao redor ouvissem claramente. Não vai mesmo. Por que você vai ficar parada ali agora mesmo? Ela apontou com desprezo para um ponto específico perto do pilar do corredor, logo do lado de fora das portas do salão. Fique ali pelo resto da noite sem cadeira na sala de descanso, sem pausas para nada. Eu quero você onde eu possa te ver constantemente, para que você se lembre de ter mais cuidado da próxima vez. Maia piscou surpresa com tamanha crueldade. Senhora, eu estou no meu turno desde cedo, e eu não pedi sua história de vida. Vitória interrompeu agressiva. Fica parada ali agora e não ouse sair do lugar. O salão tinha ficado tão silencioso e tenso que até os músicos pareceram hesitar no meio da canção que tocavam. As mãos de Maia tremeram levemente enquanto ela colocava a bandeja em uma mesa lateral. Ela não discutiu. Ela não chorou não na frente daquelas pessoas que não mereciam suas lágrimas. Ela simplesmente assentiu, ajeitou o avental com as mãos ainda trêmulas e caminhou até o corredor designado, ficando de pé ao lado de um grande relógio com moldura dourada que marcava precisamente 23h42. Ela ficaria ali sozinha pelo resto da noite, em uma humilhação silenciosa. O que Vitória não sabia, e o que quase ninguém naquele salão percebia, era que o corredor para onde ela tinha mandado Maia tinha uma única câmera de segurança instalada acima do armário de casacos. Do outro lado daquela lente, num pequeno escritório localizado no final do corredor, Daniel Monteiro tinha acabado de se afastar da própria festa para atender uma ligação importante de negócios sobre um assunto urgente que envolvia decisões estratégicas em Brasília. Ele olhou para o monitor por um hábito enraizado e ali estava ela, a mulher silenciosa de olhos profundamente cansados, parada perfeitamente imóvel contra a parede branca, olhando para o vazio sem dizer uma única palavra, enquanto a luz dourada dos lustres
banhava o corredor por onde mais ninguém passava. A imagem no monitor era solitária, quase fantasmagórica, um contraste gritante com a riqueza ostensiva que Daniel estava cultivando em sua própria festa de noivado, que ele começava a questionar internamente. Algo na quietude da postura dela paciente, digna, completamente indiferente àquela humilhação pública, fez com que ele pausasse a ligação no meio de uma frase técnica importante. "Eu te ligo de volta", ele disse para o interlocutor e desligou bruscamente. Ele não foi até ela imediatamente, pois precisava analisar a situação primeiro. Em vez disso, ele perguntou discretamente ao seu assistente de confiança: "Quem ordenou que a funcionária no corredor leste ficasse parada lá a noite inteira?" O assistente hesitou temeroso e respondeu: "A senhorita Cardoso, senhor." Daniel não disse nada. Ele simplesmente assentiu uma única vez e voltou para a festa com uma expressão facial que ninguém conseguia decifrar, mas algo dentro dele tinha mudado profundamente naquele breve instante. E quando o relógio marcasse 2 da manhã, ele descobriria algo sobre aquela jovem mulher silenciosa no corredor que mudaria o rumo de toda a sua existência. Já passava da 1 da manhã, e a grande maioria dos convidados não fazia a menor ideia de que uma mulher permanecia de pé sozinha e esquecida naquele corredor distante da festa. As pernas de Maia tinham ficado dormentes depois de tanto tempo sem se mover. A parte de baixo das costas dela doía de um jeito que ela não sentia desde o último ano de vida de sua mãe, quando ela costumava ficar de pé em turnos de 16 horas no hospital, apenas para garantir que não perderia nenhum instante ao lado dela. Ela mudava o peso de um pé para o outro, constantemente tentando forçar a circulação sanguínea, tentando não pensar em como aquilo era humilhante, tentando com todas as suas forças não deixar que as lágrimas caíssem. Ela pensou no irmão mais novo, Marcos, de 17 anos, dormindo no pequeno apartamento deles, provavelmente com o livro didático ainda aberto na mesa da cozinha, estudando até tarde. Ela pensou no aluguel que vencia em apenas 6 dias e na pressão constante de sobreviver. Ela pensou na mãe, que se foi há 3 anos, e na promessa sagrada que Maia fez à beira da cama dela, de que cuidaria de Marcos, não importasse o que acontecesse, custasse o que custasse para sua própria dignidade e saúde pessoal. Isso ficar parada no corredor de um estranho, até de madrugada, sendo humilhada na frente de uma sala cheia de pessoas importantes, que nunca lembrariam do rosto dela na manhã seguinte. Esse era o preço que ela pagava naquela noite terrível. E ela pagaria porque ela sempre pagava todas as contas emocionais ou financeiras. Ela carregava o peso de sua família nas costas, enquanto esperava que o destino, ou talvez a sorte, finalmente lhe desse um descanso justo, longe de todo aquele escárnio. O que ela não sabia era que Daniel Monteiro tinha discretamente se desculpado da própria festa de noivado pela 2ª vez naquela noite, não para uma ligação de negócios dessa vez, mas para caminhar sem ser notado até o corredor leste. Ele parou alguns passos atrás dela, com as mãos profundamente enfiadas nos bolsos, observando-a por um longo momento em silêncio absoluto antes que ela sequer percebesse a presença dele. "Você está de pé aqui há mais de 1 hora", ele disse baixinho. Maia se assustou. Ela se endireitou instintivamente, o coração disparando contra o peito. "Senhor Monteiro, me desculpe, eu não quis ser vista." "Você não precisa pedir desculpas por existir", ele disse com uma sinceridade inesperada. "Eu vi o que aconteceu na câmera de segurança." As bochechas dela queimaram instantaneamente com uma nova onda de constrangimento avassalador. De alguma forma, aquilo era muito pior, saber que ele tinha assistido a tudo sem intervir. "Está tudo bem, senhor, de verdade. Eu não quero causar nenhum problema para a festa." "Você não está causando problema nenhum", ele afirmou. "Senta, por favor." "Eu insisto." "Eu não posso, senhor. A senhorita Cardoso disse que se eu saísse daqui." Eu sei exatamente o que ela disse. O maxilar dele se apertou quase imperceptivelmente de raiva.
Eu estou te pedindo para você sentar mesmo assim, Maia. Havia um banco estofado perto da janela do corredor e Maia se abaixou lentamente, fazendo uma careta de dor, quando o sangue finalmente voltou a circular com força nos pés cansados. Daniel se agachou um pouco, colocando-se na altura dos olhos dela, para falar de igual para igual, algo que nenhum convidado, nenhum patrão, ninguém da posição social dele jamais tinha feito por ela antes na vida. Qual é o seu nome? Ele perguntou com curiosidade genuína. Maia. Maia Oliveira. Ela respondeu, ainda desconfiada. Ele repetiu o nome baixinho, como se estivesse tentando encaixar aquela palavra específica em alguma memória antiga e meio esquecida que ele carregava. Oliveira, ele disse de novo pensativo. De onde você é, Maia? Originalmente de Belo Horizonte, ela respondeu, tentando manter a calma sob o olhar intenso dele. Minha mãe nos trouxe para São Paulo quando eu ainda era criança por causa de oportunidades de trabalho. Algo tremulou por trás dos olhos dele, uma faísca pequena incerta, como um reconhecimento distante. O que a sua mãe fazia profissionalmente, ele indagou demonstrando um interesse real. Ela era cuidadora domiciliar por muito tempo, Maia disse com orgulho na voz. Ela trabalhou com atendimento particular, cuidando de crianças, principalmente pacientes com câncer, que precisavam de atenção constante. A voz dela suavizou com um luto antigo, revelando a profundidade da sua história. Ela faleceu há 3 anos, e desde então, Daniel sentia que tinha ficado parado no tempo, como se estivesse preso em uma névoa densa. Qual era o nome dela? Ele perguntou com a voz subitamente mais baixa, carregada de uma urgência contida. Maia piscou surpresa diante daquela intensidade estranha e respondeu baixo. Lourdes. Lourdes Oliveira. Ao ouvir o nome, a cor sumiu do rosto de Daniel, que se levantou lentamente, passando as mãos trêmulas pelos cabelos, observando Maia como se ela fosse um fantasma de uma memória que ele acreditava ter enterrado 20 anos atrás. Aquele nome Lourdes Oliveira não era de uma estranha. Era um nome costurado nos capítulos mais sombrios e frágeis da infância dele, uma parte de sua história que quase ninguém em sua vida adulta sabia que existia. Ele estava paralisado. Senhor Monteiro Maia perguntou com cautela, a voz soando quase como um sussurro naquele corredor vasto. O senhor está bem? Daniel não respondeu de imediato, sua mente atravessando camadas de tempo e dor que ele tentara por tanto tempo manter longe de sua consciência atual. Enquanto isso, mais adiante no corredor, a orquestra havia mudado o ritmo para uma melodia mais lenta e risadas ecoavam do salão onde Vitória segurava uma nova taça de champanhe totalmente alheia ao fato de que a fundação de seu noivado estava prestes a ruir. Eu preciso te perguntar uma coisa. Daniel finalmente disse, sua voz tensa, carregando um peso que oscilava entre a descrença e uma esperança dolorosa. E eu preciso que você, por favor, me responda com total sinceridade, sem rodeios. Claro, ela respondeu confusa. A sua mãe alguma vez trabalhou para uma família chamada Monteiro, há 19 anos, cuidando de um menino doente, um garoto de 14 anos. A respiração de Maia travou na garganta, o ar parecendo pesado. Seus olhos se arregalaram enquanto fragmentos de uma memória infantil, nublados e distantes, começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça esquecido. Tinha um menino, ela sussurrou, a voz carregada de uma percepção que ela mal conseguia conter, enquanto as imagens voltavam à mente. Minha mãe costumava me levar junto com ela algumas vezes depois da escola, porque não tínhamos dinheiro para uma babá, ela explicou. Tinha um menino em uma casa muito grande, sempre deitado na cama, sempre tão pálido. Eu ficava ali sentada com ele, enquanto ela trabalhava. Eu cantava para ele, sabe? Ele odiava as músicas tristes de hospital que as enfermeiras colocavam. Então, eu inventava as minhas próprias. As mãos de Daniel estavam visivelmente trêmulas, enquanto ele ouvia cada palavra, o peso daquelas lembranças desmoronando sobre ele. Você costumava cantar a música da espera? Ele perguntou, a voz embargada.
sobre o sol voltar amanhã mesmo nas noites mais escuras. Maia olhou para ele muda de choque. Eu inventei aquela música quando tinha apenas 9 anos. Ela sussurrou. Daniel Monteiro, o bilionário de 35 anos noivo, prestes a se casar em 6 semanas, sentou-se lentamente no banco, ao lado da empregada que a sua noiva tinha acabado de humilhar publicamente na frente de 200 pessoas influentes da sociedade. Pela primeira vez em quase 2 décadas, ele permitiu-se lembrar da menina que cantava até ele dormir durante o pior ano de sua vida. Você salvou a minha vida, Daniel disse baixinho, olhando profundamente para ela. Você entende isso de verdade. Não era algo metafórico, era literal. Maia balançou a cabeça devagar, ainda tentando processar a magnitude do que estava acontecendo ali, enquanto as luzes do salão pareciam perder o foco diante daquela revelação profunda entre os dois. Eu era apenas uma criança. Eu só fazia companhia. Ela tentou argumentar, mas ele interrompeu. Minha mãe fez o trabalho sim, mas você manteve o resto de mim vivo. Existe uma diferença imensa, ele disse, e sua voz falhou levemente. Algo cru vinha à superfície, uma vulnerabilidade enterrada por anos, sob salas de reunião e negócios frios. Eu fui diagnosticado com leucemia quando tinha 14 anos, ele revelou expondo sua cicatriz mais profunda. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes daquele diagnóstico. Meu pai nunca estava em casa, e quando estava não conseguia nem olhar para mim naquela cama de hospital. Eu era um lembrete vivo de ter perdido ela. Eu tinha enfermeiras, tinha os maiores especialistas trazidos de avião, todo o recurso médico que o dinheiro poderia comprar. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Mas nada disso me fez querer continuar lutando. Sabe o que fez afinal? Maia não disse nada, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. Uma menininha que entrava escondida com a mãe depois da escola e inventava músicas ridículas sobre o sol voltar amanhã, ele disse. Você trazia seu dever de casa e fazia no chão do lado da minha cama dizendo que a cadeira parecia solitária para uma pessoa só. Você me contava piadas de porta que não tinham graça nenhuma. E eu ria mesmo assim porque era a única risada de verdade naquela casa inteira, ele confessou com os olhos molhados e sem qualquer vergonha. Quando sua mãe parou de vir quando o contrato acabou e meu pai contratou outro serviço, eu perguntei por vocês durante meses. Ninguém sabia, ninguém lembrava. Eu tinha 15 anos vivendo o luto pela minha mãe e lutando contra um câncer que me consumia. A única pessoa que tornava tudo suportável simplesmente desapareceu da minha vida. E eventualmente eu parei de perguntar porque doía demais continuar esperando. Minha mãe perdeu esse trabalho. Maia disse suavemente, a memória finalmente vindo inteira para ela. Teve uma confusão com a agência, algum problema de papelada, e eles nunca mais ligaram para ela para aquele atendimento específico. Ela chorou por semanas por causa disso. Maia continuou a voz falhando. Ela sempre dizia que ficava imaginando o que tinha acontecido com o menino dela. Daniel fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha que ele nem se preocupou em limpar. Ela salvou minha vida, Maia. Vocês duas salvaram e eu nunca tive a chance de agradecer adequadamente a nenhuma das duas. Em algum momento entre aquele tempo e agora, eu me tornei o tipo de homem que tem um assistente para gerenciar a agenda. Uma noiva que organiza festas de gala. E aparentemente nenhuma pessoa na vida que pensou em avisar que uma mulher estava parada sozinha num corredor. Humilhada, enquanto eu ria com estranhos a 10 metros de distância, ele disse com uma amargura que ele nunca tinha sentido antes. Ele ficou de pé, e pela primeira vez desde que Maia tinha chegado à mansão naquela tarde, ela viu algo no rosto dele que não era polido nem ensaiado, era emoção pura. Eu vou resolver isso hoje à noite, ele declarou. Senhor Monteiro, por favor, eu não quero problemas. Eu preciso desse emprego, ela pediu. Você nunca mais vai precisar se preocupar com o emprego, ele disse gentilmente.
Não porque eu te deva caridade, mas porque eu te devo uma dívida que dinheiro nenhum consegue pagar de verdade e eu pretendo passar o resto da minha vida tentando de qualquer forma. Ele caminhou de volta ao salão e Maia, atordoada, se levantou para segui-lo. O cansaço parecia esquecido enquanto seu coração disparava. Dentro da festa tudo ainda brilhava com uma luz dourada e o som constante das risadas regadas a champanhe. Vitória estava no meio de uma história, gesticulando animadamente para um círculo de admiradores, quando percebeu a expressão de Daniel enquanto ele cruzava o salão em sua direção. Não era a expressão de um homem apaixonado, era a expressão de um homem que tinha acabado de ver algo que nunca mais poderia deixar de ver. Daniel, querido, onde você esteve? Ela perguntou, tentando retomar o controle da atenção dele. Vitória, ele disse a voz calma, mas carregando um tom que silenciou o grupo ao redor instantaneamente. Por que Maia Oliveira está parada no corredor? Vitória piscou momentaneamente, pega de surpresa, depois se recompôs com uma graça ensaiada. Ah, aquela! Ela derramou uma bebida no meu vestido. Sinceramente, não foi nada demais. Eu só quis que ela tivesse mais cuidado. Ela não derramou nada, Daniel afirmou firmemente. Eu assisti à filmagem. O salão ao redor deles tinha ficado em silêncio, do jeito que os salões ficam quando sentem que algo importante está prestes a acontecer. Você humilhou uma mulher na frente de 200 pessoas. Daniel continuou e a fez ficar parada sozinha por mais de 3 horas, exausta de pé, desde as 4 da tarde, por causa de algo que nem sequer aconteceu. A voz dele era firme e havia um aço cortante por baixo da calma habitual. Agora me diz, você sabe quem ela é? Vitória, ela é a empregada. Vitória disse, um lampejo de impaciência cruzando o rosto. Eu não entendo por que isso é um problema tão grande. Ela é a razão pela qual eu estou vivo, Daniel disse. As palavras caíram como um copo derrubado, estilhaçando o silêncio do salão. Por um momento ninguém se moveu. A orquestra tinha parado de tocar sem ninguém perceber exatamente quando. 200 convidados ficaram paralisados, taças de champanhe esquecidas nas mãos, enquanto Daniel Monteiro, o calmo, controlado e sempre no comando, herdeiro de uma das famílias mais ricas do país, estava no meio da própria festa de noivado, com lágrimas nos olhos, se dirigindo à noiva como se ela fosse uma completa estranha. 20 anos atrás eu tinha 14 anos morrendo de leucemia numa cama de hospital. Enquanto meu pai estava destruído demais pelo luto para se sentar comigo, Daniel disse a voz alcançando cada canto do salão, uma cuidadora chamada Lourdes Oliveira cuidou de mim durante os piores 18 meses da minha vida. Ela trazia a filha junto porque não tinha como pagar alguém para ficar com a menina, e aquele gesto simples mudou tudo. Aquela menininha sentava no chão do meu quarto de hospital e cantava músicas que ela mesma inventava porque as de verdade me faziam pensar em morrer. Ele continuou. Ela é a razão pela qual eu passei por aquele ano com alguma esperança ainda dentro de mim. Ele se virou apontando para o corredor onde Maia agora estava parada na entrada, ainda com o uniforme rosa, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Aquela menininha está ali, Daniel disse, sua voz ecoando com autoridade. Hoje uma mulher que nesta noite, na minha casa, na minha festa de noivado, foi humilhada e forçada a ficar de pé sozinha por horas, porque a minha noiva decidiu que o cansaço dela, a dignidade dela e a humanidade dela não valiam nada comparados a um vestido que nem sequer foi danificado. O rosto de Vitória tinha ficado pálido, depois vermelho de constrangimento e fúria em partes iguais. Daniel, você não pode estar falando sério. Você vai arruinar nosso noivado por causa de uma empregada. Eu não estou arruinando nada, Daniel disse baixinho. Você mesma fez isso hoje à noite, no momento em que decidiu que a forma como alguém trata pessoas com menos poder não importa desde que ninguém importante esteja assistindo. Ele fez uma pausa olhando ao redor para a multidão atordoada composta por muitos que eram amigos de longa data da família e parceiros de negócios.
Eu construí toda a minha empresa em cima de um princípio simples. Você pode medir o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela trata alguém que não pode fazer absolutamente nada em troca, afirmou ele, deixando a lição pairar no ar. Eu esqueci esse princípio eu mesmo. Hoje à noite, nas primeiras 3 horas dessa festa, enquanto deixei minha noiva maltratar uma mulher a 10 metros de onde eu estava tomando champanhe, a voz dele falhou com algo que soava quase como vergonha pura. Isso também é responsabilidade minha, e eu sei disso agora. Ele cruzou o salão, ignorando os olhares curiosos, e chegou bem ao lado de Maia. O silêncio ao redor deles parecia crescer, tornando-se pesado e carregado de uma eletricidade inesperada que silenciou os sussurros dos convidados. E na frente de cada convidado, de cada câmera fotográfica e de cada observador sussurrando, ele fez algo que ninguém esperava. Ele tirou o paletó sob medida e colocou gentilmente sobre os ombros dela, cobrindo seu corpo cansado. Do jeito que você protegeria alguém que ficou com frio por tempo demais, tratando-a com uma reverência esquecida. Me desculpa, ele disse baixinho apenas para ela, agora ignorando a multidão. Me desculpa por ter demorado 3 horas para perceber quem estava diante de mim. Me desculpa por ter demorado 20 anos para te encontrar de novo. E me desculpa por o mundo da minha família ter te feito se sentir invisível essa noite, quando a verdade é que você é uma das únicas pessoas neste prédio inteiro cuja presença realmente significa algo para mim. Maia mal conseguia falar no meio das lágrimas que rolavam pelo seu rosto, o choque nublando seus olhos. Você não me deve nada, Daniel. Ela respondeu com voz trêmula. Minha mãe fez o que fez porque amava aquele trabalho, não por pagamento. Eu cantava para você porque te amava como amigo. Não porque esperava algo em troca, nem um reconhecimento ou recompensa. Eu sei, Daniel disse com firmeza, e é exatamente por isso que eu te devo tudo o que tenho agora. Atrás deles, a voz de Vitória se ergueu afiada com pânico evidente, agora que ela entendia a mudança radical acontecendo no centro do salão. Daniel, por favor, podemos conversar sobre isso em particular longe dessas pessoas. Isso é completamente inapropriado para os nossos convidados. Convidando-se para encará-la totalmente, ele ignorou a súplica de Vitória, focando apenas no olhar marejado de Maia, como se todo o resto do salão tivesse desaparecido completamente. Ele parecia ignorar a importância social do momento, o peso dos contratos e a reputação que Vitória lutou tanto para construir. Para ele, naquele instante, não havia convidados ou negócios, apenas uma dívida de infância que ele finalmente estava pronto para pagar, não com dinheiro, mas com a verdade que ele tinha guardado no peito por tempo demais. A voz dele era definitiva, fria e sem nenhum espaço para negociação, cortando o ar carregado da mansão. Eu acho que nossos convidados merecem ver exatamente quem eles estiveram brindando com champanhe essa noite toda. Vitória, eu não posso me casar com alguém que trata a dignidade humana como algo opcional, dependendo de quem está na sala ou de quanto dinheiro a pessoa possui. Eu achava que te conhecia, mas percebo agora que nunca vi quem você realmente era por trás dessa fachada. Achava que gentileza era algo que você simplesmente ainda não tinha tido tempo de me mostrar ou desenvolver. Mas essa noite, eu aprendi que a gentileza não é algo que você está guardando para ocasiões especiais. É algo que você tem ou não tem e você não possui nada disso. Ele tirou do bolso a caixa do anel de noivado. Não o anel em si, que ainda estava na mão de Vitória, mas uma pequena caixa de veludo que ele carregava para outra ocasião, e a colocou gentilmente sobre a mesa próxima, encerrando tudo ali. O noivado acabou, ele disse simplesmente com uma calma que contrastava com o caos crescente. Vitória ficou paralisada, a boca aberta, enquanto murmúrios se espalhavam pela multidão como o vento em um campo de capim alto. Alguns convidados desviaram o olhar desconfortáveis, sem saber onde se esconder. Outros discretamente começaram a sentir como se uma parte deles
sempre tivesse sentido algo frio e artificial por baixo de todo aquele verniz impecável que Vitória exibia constantemente em público. Daniel não esperou uma resposta de Vitória. Ele se virou de volta para Maia, que ainda estava tremendo sob o peso do paletó dele, sobrecarregada por uma vida inteira que parecia voltar de uma vez só numa única noite insuportável. "Vem comigo", ele disse gentilmente, estendendo a mão. "Vamos tirar você desses saltos e desse lugar. Você já ficou de pé tempo suficiente para uma vida inteira de trabalho árduo." A festa de noivado não terminou do jeito que ninguém esperava quando a noite começou, tornando-se lendária pelos piores motivos possíveis. Quando os últimos convidados finalmente saíram, sussurrando uns para os outros sobre o que tinham acabado de presenciar, Vitória Cardoso já tinha ido embora furiosa, o vestido vermelho arrastando atrás dela como um sinal de alerta que ninguém percebeu a tempo. O noivado, que levou 6 semanas de preparação minuciosa, tinha desmoronado em menos de 20 minutos, diante de todos, destruindo uma imagem de perfeição que ela tentou manter a todo custo, perdendo tudo o que ela julgava ser fundamental para sua ascensão na alta sociedade. Não por causa de um escândalo ou traição no sentido tradicional, mas por algo muito mais simples e muito mais condenatório para sua reputação. Uma mulher tinha mostrado seu verdadeiro caráter quando achou que não importava, e aquilo custou tudo a ela naquele instante. Daniel sentou com Maia na sala do jardim da mansão, muito depois do último carro ir embora e o silêncio retornar ao lugar. 2 xícaras de chá fumegante entre eles, servindo de conforto para uma noite que mudou o destino de ambos para sempre. Chá que Daniel fez questão de preparar ele mesmo, dispensando a equipe exausta da cozinha e mandando todos irem para casa descansar, querendo aquele momento apenas para eles. "Eu te procurei, sabia?" ele disse baixinho com um tom de pesar. "Depois que o contrato da sua mãe acabou, eu pedi para o meu pai encontrar vocês duas, para trazer vocês de volta para casa. Ele me disse que não era apropriado manter esse tipo de relação depois que eu me recuperasse. Eu tinha 15 anos, era apenas um garoto sem poder. Você era apenas uma criança tentando entender o mundo", Maia disse gentilmente, tocando a mesa. "Nada disso foi culpa sua. Não se martirize por escolhas feitas pelos adultos." "Talvez não naquela época", Daniel disse abaixando o olhar. "Mas eu não sou mais criança hoje. E essa noite eu descobri que a mulher que literalmente salvou minha vida anos atrás passou as últimas 3 horas de pé sozinha no meu corredor, enquanto eu não fiz nada por mais de 1 hora, porque eu não a reconheci quando ela entrou. E eu deixei a crueldade da minha noiva passar sem questionar até ser quase tarde demais para corrigir o erro." O maxilar dele se apertou em frustração. "Isso é responsabilidade minha, e é uma dívida que eu pretendo passar muito tempo pagando, se você me permitir." Maia envolveu as mãos ao redor da xícara quente, estudando ele com cuidado, procurando sinais de sinceridade. "Eu não preciso de pagamento, Daniel. Eu preciso que você saiba que eu não estou aqui pelo seu dinheiro, pelo seu nome, nem por nada que vem junto com ser ligada a um monteiro. Eu vim a essa festa hoje apenas para ganhar um salário honesto, para que meu irmão mais novo pudesse continuar no programa de reforço escolar que ele tanto precisa. Só isso. Essa é toda a história, nada mais." "Eu sei", Daniel disse, sentindo uma admiração profunda. "E é exatamente por isso que eu confio mais em você do que em quase qualquer pessoa que conheci nos últimos 20 anos de futilidade e aparências vazias. Você é a prova de que a integridade existe mesmo em lugares onde ninguém espera encontrar." Nas semanas seguintes, a história daquela noite se espalhou, não pelas colunas de fofoca, embora algumas tenham tentado transformar em circo, mas por algo mais silencioso e poderoso. Daniel Monteiro financiou discretamente uma bolsa de estudos completa para Marcos, o irmão de Maia, cobrindo não apenas o último ano do ensino médio, mas 4 anos de faculdade depois.
Foi estruturado com tanto cuidado por meio de uma fundação independente que nunca poderia parecer um suborno ou obrigação, apenas um presente dado livremente, sem esperar absolutamente nada em troca de Maia. Ele também ofereceu a Maia uma posição de destaque na divisão de projetos sociais da Monteiro Capital, um trabalho que usava o dom genuíno dela de se conectar com pessoas, de ouvir e de transformar realidades locais. Era um trabalho que ela teria aceitado independente de qualquer história entre eles, porque ela era, por qualquer medida honesta, extraordinariamente boa nisso. O talento dela não podia mais ser desperdiçado em submissão, e Daniel estava determinado a garantir que o mundo visse a força que ele reconheceu desde a infância. E devagar, com muito cuidado, ao longo de meses em vez de semanas, algo mais cresceu entre eles, uma confiança que nunca tinham experimentado antes. Não foi algo imposto pelo tempo, mas algo que floresceu organicamente, uma conexão que superava as barreiras sociais. Eles aprenderam a navegar na vida adulta, mantendo a essência daquele hospital onde apenas dois jovens se entendiam sem precisar de muitas palavras. O tempo passou a ser um aliado e não algo que eles queriam apressar para provar qualquer coisa ao mundo exterior. Não um romance de conto de fadas construído da noite para o dia, mas uma amizade reconstruída das cinzas de uma memória de infância que nenhum dos dois jamais esqueceu. Aprofundando-se gradualmente em algo que nenhum dos dois teve pressa de dar um nome, porque ambos entendiam melhor do que a maioria que as coisas que valem a pena guardar nessa vida raramente são as barulhentas. São as silenciosas as que ficam com você por 20 anos, esperando pacientemente para serem lembradas. Vitória Cardoso, por sua vez, nunca mais mencionou aquela noite publicamente. Amigos disseram que ela se mudou para Miami alguns meses depois, noiva de novo, dentro de um ano, de outro homem muito rico, tendo aparentemente não aprendido absolutamente nada no corredor daquela mansão, onde uma empregada ficou parada por 3 horas em silêncio absoluto. Mas Daniel tinha aprendido tudo. Ele aprendeu que a verdadeira medida de uma pessoa não é como ela se comporta sob os holofotes, mas como ela trata alguém que nunca vai aparecer nas fotografias glamurosas que eles insistem em postar nas redes sociais. Ele aprendeu que a gentileza dada livremente, sem esperar nada em troca, tem um jeito de encontrar o caminho de volta para você, décadas depois, no corredor mais inesperado, na noite mais impensada. E ele aprendeu que, às vezes, as pessoas que realmente salvam nossa vida não fazem isso com grandes gestos ou heroísmo cinematográfico. Elas fazem isso apenas estando ali presentes quando tudo o que temos é medo e solidão, sendo o farol que precisamos para atravessar a escuridão que parece não ter fim. Às vezes fazem isso com uma música inventada cantada no chão de um hospital por uma menina de 9 anos que simplesmente não queria que um menino doente se sentisse sozinho naquele quarto frio. Se essa história deixa uma coisa clara para a gente, é isso. Nunca subestime as pessoas silenciosas do salão. Aquelas que enchem sua taça, seguram a porta, ficam paradas pacientemente no corredor, enquanto a festa continua sem elas, ignoradas pela maioria dos convidados, que só se preocupam com status e riqueza superficial. Você nunca sabe de quem pode estar fazendo parte da vida ou de quem a gentileza 20 anos depois pode salvar a sua própria trajetória. Se essa história te tocou hoje, deixa seu like. Isso ajuda o canal mais do que você imagina, levando essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve se você quer mais histórias assim direto do coração toda semana. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me conta nos comentários de onde você está assistindo e qual foi o momento que mais te emocionou nessa jornada de superação. Se você conhece alguém que precisa de um lembrete importante de que a gentileza sempre encontra o caminho de volta, não hesite em mandar essa história para essa pessoa agora mesmo. Às vezes, um simples gesto de compartilhar pode mudar o dia de alguém. Obrigado por ficar até o final dessa reflexão.
Te vejo na próxima história, onde exploraremos mais sobre os laços invisíveis que conectam todos nós mesmos quando o mundo insiste em nos separar. Até breve e nunca deixe a bondade em você morrer.